capítulo 3 do Gênesis. Nós vamos ao versículo 13. Gênesis capítulo 3 e o versículo 13. Há dias que me veio ao coração falar sobre esse assunto e hoje é o momento oportuno. O texto diz assim: então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Na outra versão, na versão sua, talvez esteja assim: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a profissão de Satanás. Alguém pode, pastor, mas tanta coisa que você tinha para falar, você vai falar logo disso? É porque tem muita gente que precisa saber qual é a profissão de Satanás. Porque tem muita gente que está prestando serviço para Satanás e não sabe, ou pelo menos finge que não sabe. E eu queria que você entendesse essa particularidade. Para ser bem rápido, a profissão de Satanás é uma que está escrita no capítulo 8 de João e o versículo de número 44. Eu gostaria que você fosse lá. 8 de João, versículo 44. Vamos ver lá qual é a profissão dele. Por profissão eu quero dizer algo que ele sabe fazer com maestria, algo que ele desenvolve de maneira habilidosa e que por isso mesmo convém que nós tenhamos muito cuidado, muito cuidado. Nós temos que ter o nosso, eu gosto dessa expressão, nós temos que ter o nosso desconfiômetro com o Satanás, irmãos, assim, em alto nível. Em alto nível. Nossa desconfiança, partindo para o lado do inimigo, ela deve ser radical, ela deve ser absoluta. João 8,44 diz exatamente o seguinte: Jesus falando para uma certa turba de gente, disse assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Eu estou usando a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que deixa muito bem claro o sentido para o nosso entendimento. Então é costume, é prática de Satanás mentir. E eu digo que a profissão de Satanás é mentir. Com a mentira, ele conseguiu destruir o mundo e a civilização do mundo. Graças a Deus que com a verdade Jesus Cristo desmancha o que o diabo faz e deixa de novo as coisas em ordem, em perfeita harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo que mentir é a profissão do inimigo, não é? Enganar, por sua vez, é fazer com que uma pessoa acredite em uma mentira. Acredite em uma mentira. O texto que a gente leu em Gênesis 3 e 13 fala que a serpente enganou Eva, por isso ela comeu. Ela estava dizendo o seguinte: olha, eu comi porque a serpente disse que eu seria uma deusa, que eu seria uma diva. E aí eu comi, eu pensei que ia dar certo, mas deu tudo errado. Daí dá para vocês perceberem que a Eva já tinha entendido que o diabo tinha feito ela de trouxa, tinha feito ela de boba, tinha feito ela de abestada, como a gente costuma dizer. Todo o discurso que o diabo fez, bem armado, bem elaborado, foi tão somente para enganar, e nada mais que isso. Ele usou um fantoche, que era a serpente, manipulou ela
para que conseguisse um contato com Eva, e todo o teor da conversa do diabo era uma mentira. Mentira. Então, a palavra mentir, eu trouxe aqui algum significado desse texto, dessa expressão, melhor dizendo, eu queria que você entendesse. A palavra mentira, ela vem do idioma latim, que quer dizer, a expressão no idioma latim é mentior, que quer dizer faltar com a palavra dada. Ou seja, eu digo uma palavra, alguém acredita, mas na hora que é para realmente aquela palavra valer, ela não vale. Então eu faltei com a palavra, isto é, eu disse uma palavra que não se sustentou. Então isso é mentir. Dizer falsamente, fingir. Essa palavra vem de outra expressão mais antiga ainda, que é a palavra menda. A palavra menda, da mesma raiz, significa traz um defeito, traz uma falha, traz um erro. Por exemplo, alguém que escreve um texto, mas escreveu o texto errado. Em algum momento o texto tem um pedaço dele escrito errado. Daí, a palavra mentira, na sua raiz bem primitiva, ela vai significar basicamente erro na fala, erro na escrita. Mas essa palavra também vem de uma outra expressão mais antiga ainda, que é do tempo ainda do idioma indo-europeu, do arranjo linguístico do indo-europeu, que é a expressão mendi, que por sua vez significava, quando alguém se referia a um aleijado, a uma pessoa que tinha uma deficiência nas pernas. Pois bem, quando essa expressão também é aplicada para a mentira, ela traduz realmente o bom significado. Por quê? Porque a mentira, ela nunca vai ter o apoio da verdade como pernas. Ou seja, a mentira, ela é aleijada, ela não tem sustentabilidade da verdade. Portanto, daí se cria o ditado popular que a mentira tem pernas curtas. Que a mentira tem pernas curtas. Há esse ditado, que a mentira tem pernas curtas, isto quer dizer que ela não vai tão longe. Mas há também uma outra versão do mesmo ditado que diz que é a verdade que tem as pernas curtas. Agora, por que dizem que a verdade é que tem as pernas curtas? É porque eles dizem que por mais demorada que seja, um dia ela chega. Ou seja, a mentira pode prevalecer por um certo período de tempo, mas um dia a verdade chega no lugar, chega no momento e acaba por desmascarar a mentira. De maneira que a mentira é reprovada à luz da Bíblia desde sempre, desde o Éden, desde a civilização humana, desde que a civilização humana teve início. Então vamos ver aqui algumas pessoas ou algumas situações em que o diabo, em que Satanás conseguiu enganar, conseguiu mentir para algumas pessoas. Mas eu quero usar mesmo o termo enganar, certo? O diabo enganou Eva. A palavra enganar significa levar intencionalmente uma pessoa a errar. A palavra enganar significa levar uma pessoa a errar intencionalmente. No caso do engano, não tem aquela palavrinha, foi sem querer. Não existe essa. No engano, não. No engano é querendo mesmo. Eu engano a pessoa para ela fazer o que eu quero. E aí as reais intenções, só depois é que eu revelo, ou a própria pessoa tira as conclusões. Mas o engano, ele é altamente condenado à luz da Bíblia Sagrada. Você pode perceber, por exemplo, à luz da Bíblia, que o diabo, ele enganou os anjos, uma parte dos anjos dos céus. Qual foi a proposta que o inimigo propôs? E na época, quando ele ainda era chamado de Lúcifer, ele fez uma proposta, no mínimo, desrespeitosa, porque ele tentou usurpar o trono de Deus. E ao que parece, os anjos que levaram a proposta de Satanás a sério, a proposta de Lúcifer a sério, acreditaram que eles teriam um certo destaque
depois que Lúcifer tomasse ou ocupasse o trono de Deus. Só que quando Lúcifer é derrubado, é destituído da função que ele ocupava, ele é derrotado totalmente. Os anjos que o acompanharam, também junto com ele, foram derrotados, de maneira que eles foram enganados pela proposta imoral de Satanás. Ou seja, o Satanás, ele sempre vai prometer aquilo que ele não tem. Nunca esqueça, Satanás sempre vai prometer aquilo que ele não tem. Sempre vai apontar um caminho que o final é a morte. Eu costumo dizer que as promessas do Satanás, as promessas do inimigo, elas são comparadas a algodão doce. Elas são bastante doces no começo, mas passam bastante rápido. E o final são consequências desastrosas. Portanto, eu aconselho você a tomar todo o cuidado do mundo com as propostas que o inimigo possa lhe fazer. Qual foi a proposta que ele fez para Eva? Eva, tu vai ser uma deusa. Se tu comer desse fruto, tu vai ser uma deusa. Tu e teu marido vai ser um casal de deuses. Tu e teu marido vão saber as coisas do jeito que Deus sabe. Tu e teu marido vão conhecer tudo. É isso que vocês vão ser. Por isso que Deus não quer que vocês comam. Ele está enganando vocês. Deus está tirando de vocês essa oportunidade. Ora, alguém pode apontar o seguinte, que é perfeitamente normal a Eva acreditar numa informação daquela, mas eu vou voltar ao que disse na terça-feira passada. Qualquer pessoa, não esqueça disso que eu vou dizer agora, qualquer pessoa, seja ela quem for, que vá dizer alguma coisa deixando Deus de mentiroso, pode ser quem seja, pode ter a influência que tiver no mundo, esta pessoa não é digna de credibilidade. Pode ser um milagre, pode ser algo inédito, pode ser um fenômeno. Se deixar Deus por mentiroso e esta pessoa por verdadeira, esta pessoa não é digna de credibilidade nenhuma. Então, a irmã Eva errou porque acreditou naquilo que contrariava a palavra de Deus. Então ela enganou Eva. A serpente, o diabo por meio da serpente enganou Eva, prometendo a ela que seria algo extremamente grande, algo extremamente importante. Eu escrevi algo relacionado a essa questão dizendo assim: nós nunca seremos deuses. Ponto final. Nós nunca seremos. E se a gente não tiver conformado com o status de ser humano, o que a gente pode ser, detalhe alternativo, é um animal. E eu provo isso com a história do rei Nabucodonosor, que pensava que era Deus, pensou um momento em ser Deus, e a Bíblia diz que Deus o converteu em um animal e passou tempos e tempos comendo capim junto com os bois. Então, se você não quer ser um ser humano, não adianta pensar que vai ser Deus, só resta a opção de ser um animal. Aí você escolhe o que você quer ser. É melhor ser um ser humano, porque sendo ser humano, a gente ainda é uma representação da imagem e semelhança de Deus. É o máximo que a gente pode expressar de uma divindade, é a imagem e semelhança de Deus. Bom, mas a Eva, ela queria ser mesmo, era uma deusa, mas não sobrou muito para ela depois, porque o diabo, ele enganou ela. E quando Deus vai conversar com ela, Deus disse: então, por que você fez isso? Deus perguntou: por que você fez isso? Esse porquê tem a ver com o motivo. Qual o motivo de você ter feito isso? Ela não podia citar um motivo. A Eva simplesmente cortou a conversa e jogou a culpa para a serpente. Porque o real motivo era qual? Ser Deus. Ser Deus. Eu pegando uma frase aqui do Dr. Alderi Nelson Rocha, ele diz o seguinte: na época em que os homens querem ser deuses, Deus se fez homem e habitou entre nós, morreu por nós na cruz e nos deu perdão dos pecados. Você percebe que nessa fala da serpente, sendo um fantoche do Satanás, na conversa dele para Eva, tem nele uma mágoa antiga. Qual era a proposta dele lá nos céus, no mundo angélico? Era ser
ser Deus, mas ele não conseguiu. Ele foi derrubado de lá. Então, quando ele vê a Eva e o Adão naquele jardim, ele então resolve jogar a mesma trapaça e joga para eles o velho desejo dele de ser Deus. De ser Deus. É esse mesmo desejo, é esse mesmo sentimento que tem no Satanás, que tem, até hoje tinha, que ele pede para Cristo se ajoelhar e adorar Ele, porque o maior sonho dele é ser Deus, mas ele não é. Quando a Bíblia o chama de Deus deste mundo, ainda o chama com D minúsculo. Ele é Deus desse mundo porque esse mundo fez o seu Deus para prestar a Ele culto e adoração, mas Ele não é Deus em porcentagem nenhuma. Então esse sentimento no coração do Lúcifer, do Satanás, é antiquíssimo, muito antigo, e ele jogou essa proposta para Eva, e a Eva de boba caiu. Mas quando as coisas se mostraram às claras, ela entendeu que o diabo tinha totalmente enganado ela. Tem muitos artistas, políticos, e por aí vai, bilionários, que eles sobem ao coração a ideia de serem, sei lá, deuses, serem qualquer coisa fora do comum, serem mais que os seres humanos, mas nunca passarão de seres humanos, porque a sepultura nivela todos.